E aí, pessoal, beleza? É... Odemir Santana de novo aqui na área. Compartilhar uma informação com vocês. Por acaso algum de vocês já ouviram falar da Síndrome de Estocolmo? Se familiarizou? Não está recordando? Eu vou estar refrescando a memória de vocês. Vamos lá. Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo é uma condição psicológica em que a vítima do sequestro ou abuso desenvolve laços emocionais, simpatia e até afeto pelo seu próprio agressor. Trata-se de um mecanismo de defesa inconsciente focado na sobrevivência, ativado quando a pessoa se vê em uma situação de perigo extremo sem chance de fuga. A origem dessa síndrome ela aconteceu em 23 de agosto de 1973, em um sequestro, quando os assaltantes prenderam os reféns no cofre e ficaram com eles por 6 dias. E nesse período, o que aconteceu? Os, os bandidos, eles, vamos dizer assim, que tratavam bem os reféns. Quando eles sentiam frio, davam uma blusa, davam atenção, davam um ombro amigo. E eles foram criando uma conexão com os bandidos a ponto de, quando eles foram presos, as vítimas se negaram a testemunhar contra os bandidos e ainda fizeram arrecadação de dinheiro para poder fazer a defesa dos mesmos. Entendeu? Aí você começa a ver, aí você começa a entender que isso acontece muito aqui no nosso país, sabe? Por que eu quero dizer isso? Porque ontem, hoje eu estou fazendo esse vídeo dia 17 de agosto, ontem, dia 16 de agosto, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o excelentíssimo atual presidente do Brasil, seu Luiz Inácio Lula da Silva, fez o seu primeiro comício de candidatura para o quarto mandato dele como presidente do Brasil. Gente, Síndrome de Estocolmo. Olha como o país está. Não tem guerra, não tem pandemia, o país vive um recesso crítico, mais de 80% da população endividada. Você vai ao supermercado, você deixa dinheiro e não sai com nada de sacolas. Você vai comprar um alimento, tá caro, você vai no genérico ou na segunda marca, segunda linha, tá praticamente o mesmo valor, não compensa. Você tem que fazer opções do que é supérfluo ou não para você levar para levar do mercado, colocar em seu carrinho. Aí seu filho, sua criança, vai lá, pede um chocolate, você tem que fazer os cálculos e ver se dá para comprar ou não, sabe? É um governo que não para de gastar, faz arrecadação de trilhões e trilhões. E para onde vai esse dinheiro? Eles arrecadam tanto dinheiro de impostos, se vocês não se recordam, foram 37 impostos, certo? Feitos pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que agora é candidata ao governo de São Paulo, e com certeza esse aí não vai nem passar perto da, da porta dos Bandeirantes, lá do Palácio dos Bandeirantes, porque se ele foi enxotado na sua, na sua candidatura, quando ele foi tentar a reeleição como prefeito, que ele perdeu no primeiro turno, quando ele foi tentar. Porque o primeiro mandato dele como foi horrível. E esse cara, ele criou 37 impostos. Se não foram novos impostos, foram impostos que foram reajustados para poder arrecadar cada vez mais. Porque esse governo gasta tanto dinheiro e é tanto dinheiro para companheirada que falta para a população, porque esse dinheiro não tem retorno para a população. E eles já estão devendo, eles já tá com mais de 100 bilhões em déficit, porque eles não vão ter esse dinheiro para pagar as contas públicas. Você entendeu o nível de desespero que o nosso povo está vivendo? É juros de cartão alto, são empresas que não param de fechar, ou as grandes estão mudando para outro país, pequenos e médios comércios que já fecharam. Oh, em São Bernardo mesmo, onde ele fez o comício dele no estádio 1º de Maio, as Casas Bahia fecharam, a Lojas Marisa fechou,
tradicional que ficava na Marechal Deodoro. E essas pessoas, se vocês chegarem a ver ou ainda não viu o, o comício dele, todas aquelas pessoas que lá estavam, elas não foram de São Bernardo totalmente, porque com certeza deve ter algumas pessoas de São Bernardo que sofrem de síndrome de Estocolmo que foram lá apoiar esse vagabundo, sabe, esse canalha que ele brinca com a esperança das pessoas. Porque foi fretado vários ônibus, que tem, inclusive está circulando vídeos em redes sociais da internet, em que tem fileiras e fileiras dessa comitiva de ônibus que vieram, dessa caravana de ônibus que vieram para colocar aquele público dele controlado para dizer que o povo tá apoiando ele, não tá. Aquelas são pessoas que tiveram benefício, porque é impossível, gente, desculpa. É síndrome de Estocolmo. Como que um governo desse bate, 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 sabe? Te machuca no órgão que mais dói no ser humano, que é o seu bolso. E tem pessoas que ainda falam, não, cara, é loucura. É síndrome de Estocolmo. É um povo que apanha, sofre economicamente, tá sofrendo com um emprego. Pra você ter uma ideia, teve mais de 300, quase 300 lojas das Casas Bahia, 3.000 funcionários, praticamente, foram demitidos. E vai piorar. Ou você entende isso aqui? O próximo presidente que assumir esse rojão, não vou mentir para vocês não, gente. Vai ser difícil para ele. Ou você acha que quando ele pegar o Brasil do jeito que tá hoje vai ser fácil? Quando o Lula pegou o governo, pegou o Brasil no governo anterior, o governo tava com, ó, déficit, tava com dinheiro em caixa, não tava em déficit. Déficit está agora. Ele pegou o Brasil com caixa. Ele pegou os Correios com dinheiro em caixa. E ele conseguiu. Não tem concorrência no Correio, ele conseguiu deixar o Correio endividado. Todos os governos do PT, todos os governos do PT, principalmente do Lula, teve escândalo de corrupção. Teve falcatrua, teve esquema. Esse último dele teve do INSS, do assalto aos velhos, que isso é ridículo. Teve os esquemas do Banco Master, que começou no PT de lá da Bahia e tentam jogar na conta de outros políticos, mas começou lá na Bahia, o Banco Master, lá na Bahia, certo? E, gente, onde o PT coloca a mão, é só desgraça, é só perda. Quem tá se beneficiando com isso? Cadê os artistas pra criticar? Cadê? Ó, você nunca percebeu isso não, gente? Que toda vez os comerciais que passam na TV, na internet, é sempre os mesmos rostos, os mesmos rostos, as mesmas pessoas, a mesma galera que fica ali no seu cubinho, na sua bolha. Pra ele tá bem, faz um comercialzinho meia boca, tá com dinheiro caindo na conta. E nós que tem que ir no supermercado? E nós que estamos perdendo nossos empregos? Estamos endividados? Como faz? Vê a criança em casa com fome, você vai no mercado, deixa R$ 1.000 e sai com poucas sacolas. E vocês ainda vão votar nesse cara? Vocês ainda acreditam nesse cara? O PT, o Lula tá mais de 25, 30 anos no poder, o que o Brasil melhorou? O que o Brasil melhorou? E ele sempre vem com a mesma entrada. Não, temos que ajudar os mais pobres, temos que aumentar o Bolsa Família e blá blá blá, o picanha, cervejinha. Cara, por mais que vocês não gostem, viram o nariz pro governo do Bolsonaro, quando ele estava lá, mesmo enfrentando uma guerra, mesmo ele enfrentando pandemia, o Brasil, mesmo o lockdown que ele não queria que fecharam tudo, deixaram você em casa trancado, lembra? Fica em casa, a economia vê depois. Não tava tanto desespero no comércio, na economia como tá hoje. Entendeu? Foi o primeiro governo realmente de direito que falou, ó, teve seus acertos, teve seus erros, beleza, tudo bem, mas quando entregou o governo, entregou no azul. E o Lula tá entregando o Brasil quebrado, endividado. Não fez. O que que ele fez? O que que ele fez de bom nos últimos 4 anos no poder? Jogando a culpa no outro, mas você ficou no governo grande. Você tinha máquina na mão e o que que você fez? Ficou viajando aí com essa Janja aí, gastando mais de 1 bilhão.
com viagens. E aí, tá virando, virou as costas pro mundo, só apoia a ditadura. E você ainda acredita nessa gente? Cara, vocês têm que entender, vocês têm que abrir a mente, gente. Não é porque a pessoa pensa de direita que a pessoa é contra os pobres. Não é porque a pessoa é de direita porque a pessoa pensa no umbigo dela e o resto que se dê. Não é isso. Eles pegaram, eles roubaram, eles sequestraram essas pautas para eles. Eles são demagogos, eles ficam falando isso, mas eles não fazem nada. Entendeu? Eu me considero como uma pessoa de direita conservador, mas isso não quer dizer que eu quero que um pobre se dane, eu não quero que o pobre passe fome, não quero, não, ele tem que ajudar, mas é o seguinte, você tem que ajudar, mas você tem que fazer algo de útil pela sociedade. Que você tem, o que eu quero dizer com isso? Você tem que trabalhar. Mais dignidade que você pode dar para o ser humano é você dar trabalho para ele se sentir produtivo. Entendeu? Tem pessoas que têm dificuldade, precisam de ajuda, tem que ajudar mesmo. Só que é o seguinte, ó, você tá, vamos te ajudar com Bolsa Família, tá? Você precisa, beleza, mas a gente vai ter que arranjar condições para você ter qualificação profissional, arranjar um trabalho e poder caminhar com seus pés, para você poder sair do Bolsa Família e caminhar com seus pés e deixar ali ou destinar esse dinheiro para quem realmente precisa. Porque tem pessoas que tá ali mamando na teta do governo e que não trabalham, não produzem nada, e quem está pagando essa conta é eu, você quem trabalha. E hoje o número de pessoas que têm benefício social do Bolsa é maior do que as pessoas que estão trabalhando e contribuindo. Gente, essa conta não bate, por isso que o Brasil está quebrado. E essa conta vai bater na sua porta. Ou você não está vendo o número, como eu falei, o número de empresas que está fechando, que está migrando para outro país? Entendeu? E esses caras de pau de certos artistas famosos que ficam apoiando esse governo, eles estão ali, ó, ganhando algum tipo de recurso. Estão bem. Eles estão bem, o resto que vocês que se explodam, nós se explodimos. Entendeu? Ó, faça o que eu digo, mas não viva como eu vivo. Olha lá o hipócrita do Wagner Moura. Ele tá no Brasil? Tá morando nos Estados Unidos. Tá usando o que é bom do que eu usando e usufruindo do que é melhor do capitalismo. Aí vem fazer uma entrevista na Grécia com Pedro Bial, cara de pau, cara de pau. Num cenário paradisíaco, tomando vinho caro, dizendo que ó, eu queria realmente conversar com a dita. Agora, velho, agora que nós estamos aqui, nessa lama até aqui, ó. Reflitam bem, gente. Saiam dessa escravidão mental. Livre-se dessa síndrome de Estocolmo. Para de apoiar um governo político que tá só afundando você. Fica te prometendo Deus e o mundo, dá terra e só te dá miséria. Se o Lula é tão bom, se o Lula é tão bom, eu sou nordestino aqui, Lula, ó. Sou vermelho aqui, ó. Se você é tão bom, por que o Nordeste, meu Pernambuco, tá tão largado daquele jeito? Você tá mais de 20 anos no poder. Se você tivesse um pouquinho mais de consciência daquelas pessoas que você diz que ajuda, são seus conterrâneos, por que o Nordeste não tá tão evoluído? Você teve mais de 20 anos. Você teve influência no governo da Dilma para você poder mandar recurso para lá. Aí você fica criticando o pessoal do Sul, mas porque o pessoal do Sul, graças a Deus, são, assim como outras partes do Brasil, são mais independentes, não precisam ficar dependendo de Bolsa Família ou migalha. Eu não estou dizendo que eu sou contra quem usa ou necessita ou não, mas porque as pessoas sabem que precisam trabalhar para sair disso, porque quando você se livra dessa escravidão, que é essa miséria que eles colocam vocês, você começa a ver o mundo, o Brasil com outros olhos. Mas enquanto você tá vivendo ali, ó, nesse curral eleitoral porque tá ganhando uma cesta básica, um auxílio, você fica voltando a mesma pessoa e sua vida não sai do lugar. Pensem bem sobre isso, reflitam. Não caiam nessa síndrome de Estocolmo. Esqueça esse político sem vergonha, esse partido nefasto que de partido dos trabalhadores não tem nada. É trabalhador para ele, quem enriquece é só ele. E o Lula ainda teve a cara de pau de dizer que declarou que não tinha o patrimônio dele. Eu acho que era, se eu não me engano, eu vi hoje que era de 7, 8 mil reais. O Lula, 7, 8 milhões de reais. O Lula com 7, 8 milhões de reais. Ô, gente. Há uns tempos atrás ele tinha 15 milhões retido dele. Mas tá aí, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. Forte abraço, se cuida e fique esperto nessa eleição que agora você vai ver as lendas contando aí suas anedotas. Tamo junto. Forte abraço.